Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado The Other Side of the Door. Alerta de spoilers a seguir. Este filme começa mostrando uma pequena vila na cidade de Mumbai, onde somos apresentados aos personagens principais, Michael e a sua esposa grávida, Maria. Encantados pela bela cidade, Michael sugere que eles se mudem e vivam permanentemente em Mumbai. Ele então caminha até uma menina aleatória e pergunta se ficar aqui para sempre com a sua esposa é uma boa ideia. 6 anos mais tarde, eles estão vivendo em Mumbai desde então. Maria está acordando de um pesadelo e começa a bater em Michael, que parece chateado por alguma coisa. Enquanto Michael a acalma, a câmera mostra a nova família de Michael e Maria com seus 2 filhos, um filho chamado Oliver e uma filha chamada Lucy. Na manhã seguinte, o casal começa o dia tomando café da manhã com Lucy e o seu cachorro Winston. É quando notamos algo estranho. O menino da foto da família, que vimos anteriormente, Oliver, não está em lugar nenhum. A família passa o dia normalmente e eles também têm uma empregada, cujo nome é Pique. Depois do café da manhã, quando Michael se prepara para sair para o trabalho, Maria começa a ter um colapso mental, enquanto Pique, a empregada, a observa com piedade. Mais tarde naquela noite, Michael chega em casa e descobre que a sua Maria adormeceu assistindo vídeos antigos da família. Um deles mostra os 4 tocando piano juntos. Michael assiste seu filho Oliver no vídeo antes de subir para falar com a sua esposa. No entanto, um frasco vazio de comprimidos cai e, ao que parece, Maria não está dormindo. Ela tentou tirar a própria vida e teve uma overdose. Então, Michael chama uma ambulância enquanto a inconsciente Maria sonha com uma trágica lembrança do seu passado, em que ela sofreu um acidente de carro com seus 2 filhos. O carro está se afogando rapidamente, enquanto ela tenta tirar os seus filhos do cinto de segurança. Ela consegue libertar a sua filha Lucy, mas infelizmente Maria descobre que a perna de Oliver está presa debaixo do assento do carro. Incapaz de libertar Oliver a tempo, o menino se afoga até a morte, mas Maria consegue carregar Lucy até a superfície. Maria grita por ajuda e tenta nadar de volta para resgatar Oliver, mas os moradores locais a impedem de entrar na água novamente. De volta ao presente, ela agora está hospitalizada e, felizmente, Michael é informado por um médico que a sua esposa vai ficar bem. Pique, a empregada do casal, vai visitar Maria no hospital e diz que sabe uma maneira de trazer o seu filho de volta para que ela possa se despedir. Então, Pique começa a contar uma história sobre um templo no bosque, nos arredores da sua aldeia natal, que ela diz ser um lugar entre os reinos dos mortos e dos vivos. Ela também confessa que sabe como é essa dor, porque também perdeu a sua filha. Aparentemente, para se comunicar com os mortos, Maria simplesmente tem que levar as cinzas do seu filho e espalhá-las pelos degraus do templo, depois se trancar lá dentro à noite e esperar até que o filho venha até ela. Segundo Pique, Maria vai poder falar com o seu filho pela porta do templo para que eles possam se despedir definitivamente. Quando Maria se recupera e finalmente volta para casa, ela pensa sobre o que Pique lhe disse sobre o templo. Mais tarde naquele dia, ela observa Pique rezando ao lado de um santuário pela sua falecida filha. Notando a presença de Maria, Pique percebe imediatamente que Maria está intrigada com a ideia de se comunicar com Oliver. Assim, Pique explica que quando Maria conversar com seu filho, há um porém. Maria deve manter a porta fechada. Não importa o que ele diga ou o quanto ele suplique, ela não deve abrir a porta. Então Maria concorda com isso e as duas seguem para o cemitério, onde vários homens estão desenterrando o caixão de Oliver. Quando o caixão é aberto, Maria insiste em ver o cadáver de seu filho e até chega a pegar o bichinho de pelúcia favorito de Oliver, Khan, o tigre, mas ela salta em choque quando vê o braço apodrecido do seu filho. Eles continuam a cerimônia com várias tribos aleatórias presentes, observando e rezando ao lado de Pique. Pique explica que eles são o povo Agori. Eles se cobrem das cinzas dos mortos e se alimentam dos mortos porque acreditam que isso os ajuda a se comunicar com eles. Depois, Pique leva Maria para a estação de trem e lhe assegura que ela informará Michael sobre o que está acontecendo, para que ele não se preocupe. Então, Maria parte em sua viagem para a aldeia remota. No dia seguinte, ela é deixada na saída da floresta. A partir desse ponto, ela caminha a pé até encontrar o templo, passando por vários corvos mortos ao longo do caminho. Maria sobe as escadas e entra no templo. Ela caminha para fora para espalhar as cinzas ao longo dos degraus, conforme as instruções, e depois volta para o templo. Em seguida, ela se tranca lá dentro, segurando uma vela em suas mãos, e espera a noite chegar. Quando a noite chega, Maria começa a ouvir alguém respirando dentro do templo.
o que desperta sua curiosidade e faz com que ela se mova para explorar mais profundamente, onde ela acaba encontrando uma caverna. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. O vento sopra perto dela como se alguém estivesse passando por ela, seguido por outra rajada que apaga sua vela. Ela acende um fósforo e encontra um corvo que cai morto aos seus pés e se decompõe quase instantaneamente diante de seus olhos. Ela também é assustada por uma mulher mumificada, segurando seu rosto enterrado em suas mãos. Quando o isqueiro se apaga, a assustada Maria volta para o salão principal e tenta chamar o seu filho. De repente, a porta de entrada do templo começa a bater com força, até que a batida para e ela ouve a voz de Oliver. Aliviada e animada, Maria pressiona o seu ouvido na porta, enquanto pede desculpas por ter deixado Oliver morrer. Oliver não a culpa, mas sendo a criança que é, ele tenta abrir a porta, querendo entrar para abraçar a sua mãe. Sabendo que isso é contra as regras, Maria lhe diz que não pode abrir a porta. Ao ouvir isso, Oliver começa a chorar e diz que tem que voltar para casa. Maria começa a entrar em pânico, porque quer mais tempo para falar com ele, então ela faz uma coisa que não deveria fazer, abrir a porta. No entanto, ela não encontra ninguém lá fora. Ela chama Oliver freneticamente e quando ela se vira, vê algo assustador que a faz fugir do templo. Enquanto isso, dentro do templo, uma estátua sinistra começa a rachar. De volta a Mumbai, Michael ainda está acordado à noite, quando de repente, Winston, seu cão, começa a latir apesar de não ter ninguém do lado de fora. No dia seguinte, a pequena Lucy está brincando em seu quarto, quando ouve um barulho vindo do quintal. Ela sai correndo e encontra Can, o bicho de pelúcia favorito de Oliver, no topo da escada. Ela o pega e caminha de volta para o seu quarto, mas logo depois a porta do quarto de Oliver se abre. Mais tarde naquele dia, Maria volta para casa e Michael expressa que ficou chateado com ela, porque a sua súbita ausência o deixou preocupado e doente. Maria rapidamente pede desculpas, dizendo que ela estava tentando melhorar, e eles compartilham um abraço amoroso. À noite, Maria é acordada pelo som de Winston latindo, o que a leva a tirar o cão do quarto. Logo depois, ela decide fazer uma visita à sua filha adormecida porque sente falta dela. Mas então, do nada, ela ouve o chão rangendo dentro do quarto, como se alguém estivesse lá dentro com ela, mas pensa que isso deve ser coisa da sua cabeça. Na manhã seguinte, Maria encontra Lucy cantando no quarto de Oliver e lhe diz para brincar em outro lugar. Quando Maria sai, a caixa de brinquedos dentro do quarto cai no chão e derruba cubos de letras que montam a palavra Oliver. Mais uma vez tentando afastar o seu medo, Maria guarda tudo e desce as escadas para se juntar a Lucy, e acaba horrorizada ao encontrar Can, o tigre de pelúcia que está sentado em cima do piano. Não parecendo nem um pouco assustada, Lucy diz que quer lhe mostrar algo. Então ela começa a tocar uma canção que eles costumavam tocar com Oliver no piano, e o piano continua tocando sozinho. Percebendo que o espírito de Oliver está com eles, Maria decide lavar o tigre de pelúcia enquanto chora de luto e medo. Quando ela coloca Lucy para dormir naquela noite, Lucy implora para que ela não diga nada a Michael, porque parece que Oliver está se escondendo dele. Depois, Maria faz uma visita ao quarto de Oliver e coloca o tigre de pelúcia em cima da cama, mas de repente, um livro de histórias cai da prateleira e uma cadeira é arrastada para perto da cama. Entendendo imediatamente o pedido, Maria começa a ler uma história para dormir para o fantasma de Oliver. Quando Michael, o marido, volta para casa mais tarde, Maria o abraça alegremente e isso o confunde. Sem que a família soubesse, lá fora no pátio, as folhas começam a cair e apodrecer imediatamente. Naquela noite, Maria acorda e encontra Can, o tigre de pelúcia, sentado bem na frente dela na cama. Não apenas isso, ela também ouve Oliver chamando, mas logo Maria acorda e percebe que felizmente foi tudo apenas um sonho. Pela manhã, Pique percebe que uma das plantas da casa morreu. O jardineiro da família vai até lá e a leva para fora para mostrar que todas as plantas do pátio secaram e morreram misteriosamente, junto com todos os peixes do lago. Naquele momento, Lucy começa a gritar. Os pássaros de estimação da família também morreram. Pique olha para Maria com preocupação e conta a ela sobre os peixes e as árvores. Maria então leva Lucy para despejar os cadáveres dos pássaros no oceano, como os índios fazem com os mortos. Mas quando Maria se vira, elas são assustadas pelo homem da tribo Agori, que canta enquanto espalha cinzas em cima dela. Elas pegam um táxi de 3 rodas, mas são paradas porque houve um acidente de carro. Curiosa, Maria caminha para o tumulto e encontra um homem morto.
Em seguida, elas chegam em casa em segurança e a cena muda para mais tarde à noite, quando uma tempestade de trovoadas começa. Lucy está acordada vendo TV, enquanto nós vemos a figura de Oliver de pé no fundo. Depois, quando Maria vai dar banho em Lucy, ela descobre que ela tem uma marca de mordida. Lucy diz que não gosta mais de Oliver porque ele é mau com ela. E enfurecida com o que Oliver fez, Maria visita o quarto dele para confrontá-lo sobre a mordida. Em vez de responder, Oliver desliza o livro de histórias para perto e a faz sentar em uma cadeira. Maria tenta se recusar, mas Oliver fecha a porta violentamente. Um pouco assustada, Maria concorda em ler uma história, mas também pede para o seu filho nunca mais magoar Lucy. Mais tarde, Maria recebe um telefonema de Michael, que a informa que ele voltará para casa tarde esta noite. A mãe então dorme ao lado de Lucy naquela noite e acorda quando ouve o piano tocando sozinho. Ela desce as escadas para ver o que está acontecendo e encontra o tigre de pelúcia no chão. Alguém bate na porta e ela sai, encontrando um homem no pátio. Ela ameaça chamar a polícia, mas o homem não se mexe. Em vez disso, ele aponta para um lugar atrás dela. E quando Maria finalmente olha para trás, uma figura assustadora rasteja em sua direção. Ela escapa temerosamente da figura e volta para dentro. Pike, que testemunha tudo isso, a confronta e diz que porque Maria quebrou a regra, a alma de Oliver, que não estava destinada a estar neste mundo, apodreceu. Além disso, a figura assustadora que tentou atacá-la foi Myrto, o porteiro do submundo, que agora está acordado e escapou do templo através da porta aberta. Myrto está lá para levar Oliver de volta ao mundo dos mortos e vai matar tudo que estiver em seu caminho. Pike então diz a Maria para queimar todos os bens de Oliver, para evitar que ele fique amarrado a este mundo. Não disposta a deixar Oliver ir, Maria chama Pike de louca e volta para cima. Então ela encontra Lucy chorando sentada na cama, de frente para a parede. Ela se aproxima da sua filhinha, mas aquela não é a verdadeira Lucy. No dia seguinte, a família sai para almoçar. Maria, que tem medo de ficar em casa, sugere ao seu marido que eles façam uma viagem familiar para visitar os seus parentes. Uma ideia que Michael concorda com alegria. Mas então Maria começa a ver baratas por toda a parte. Mas felizmente aquela é apenas uma alucinação. Ela volta à consciência e os dois percebem que Lucy não está com eles. Preocupada, Maria ouve a voz de Lucy lá fora e decide se aventurar pelas vielas para procurá-la, até que ela se depara brevemente com Lucy correndo e a perseguindo. Então ela chega a um beco sem saída e, em vez de ver a sua filha, vê Myrto se movendo para atacá-la, só desaparecendo quando Michael chega segurando Lucy. Enquanto isso acontece, de volta à residência da família, Pike está ocupada tentando se livrar de todas as lembranças de Oliver na casa. Depois de despejar o último saco de lixo, ela volta para dentro para pegar uma lata de gasolina. Mas depois todas as portas se fecham e ela fica trancada. Em seguida, a porta se abre e ela sai para queimar as coisas de Oliver. Mas a figura da sua filha morta emerge da água do lago e começa a chamá-la. Mas aquela não é realmente sua filha, é apenas Oliver disfarçado. Hipnotizada pela voz da filha, Pike vai investigar e encontra a fita vermelha da sua filha no lago. Mais tarde naquele dia, a família chega em casa e encontra as coisas de Oliver empacotadas em uma pilha de sacos de lixo. Enquanto exploram seu quintal, Maria grita chamando Michael. É quando o marido tem a terrível visão de Pike deitada morta na lagoa. Eles prontamente fazem uma cerimônia funerária para Pike. Michael assiste enquanto Maria fica em casa com Lucy. Quando ela aconchega Lucy para passar a noite, Lucy pergunta se Oliver matou um porquinho, e ela diz que foi apenas um acidente. Logo após sair do quarto de Lucy, Maria percebe que tem que fazer isso agora mesmo, então ela vai lá fora e queima as coisas de Oliver. Podemos ver uma figura de pé atrás de Maria enquanto ela observa as coisas de Oliver queimarem. Lá fora, Maria é chamada de volta para casa, quando ouve o cão latir no quarto de Lucy. Surpreendentemente, Lucy não está mais em sua cama, então Maria começa a procurá-la em volta da casa, até que finalmente encontra Lucy sentada em um balanço no jardim. Maria então corre até Lucy e a abraça aliviada. Ao mesmo tempo, Michael chega em casa e percebe que Maria colocou fogo nas coisas de Oliver no quintal, o que o deixa furioso. Ele tenta salvar o que resta em vão, enquanto Maria explica que tudo deve queimar porque Oliver voltou dos mortos e matou Pike. Michael, que não tem ideia do que está acontecendo, pensa que ela está ficando louca. Então, Michael decide levar Lucy de volta ao seu quarto para fazê-la dormir. Mas quando Michael desvia o olhar,
Maria percebe que os olhos de Lucy ficaram estranhos. Maria percebe que Oliver possui Lucy, mas Michael ainda não acredita nisso. O marido pega Lucy possuída em seus braços e tranca Maria no quarto, enquanto promete conseguir ajuda para ela. No caminho, ele encontra os homens da tribo Agori, reunidos no pátio, cantando e gritando alto em uma língua antiga. O marido volta para dentro e pega o seu telefone para chamar a polícia. Enquanto a possuída Lucy é deixada sozinha, Winston começa a latir para ela, o que a irrita. Então ela pega uma faca e o apunhala, matando o pobre cão. Michael corre para ela horrorizado e ela esfaqueia o seu intestino. É então que a garotinha possuída admite que ela não é mais Lucy, mas sim Oliver. Do outro lado da casa, Maria arromba a porta e procura Michael, mas encontra a possuída Lucy no quarto de Oliver, rodeada pelos homens da tribo, que estão realizando um ritual para exorcizar Oliver do corpo de Lucy. Fora do quarto, Myrtle aparece e começa a rastejar pelas escadas acima. Um dos homens da tribo se move para esfaquear a menina, mas Michael o detém. Maria implora e convence Oliver a deixar o corpo de Lucy em paz, prometendo que Maria lhe fará companhia desta vez. Então Oliver deixa o corpo de Lucy e entra no corpo de Maria, antes que ela seja imediatamente apunhalada pelos Agori. Quando ela acorda, ela se encontra sozinha dentro do quarto de Oliver, cara a cara com a própria Myrtle. Myrtle caminha até ela e revela o seu rosto. Desta vez, Maria se vê acordando nos degraus fora do templo e brevemente acredita que está viva, enquanto a voz de Michael pode ser ouvida chamando por ela. Ela finalmente percebe que está morta e Michael a chama para se despedir. Maria então grita para que ele não abra a porta, mas ele abre e o terror se repete mais uma vez. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.